Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest, número 99. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 14 minutos da sexta-feira, 16 de janeiro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, bronzeado, segue bronzeado, com um tom alaranjado, o professor Bagdadi. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos no ambiente econômico, na dinâmica de investimentos internacional, o que chamou a atenção ao longo dos últimos dias. Esse é o Petit Invest, espaço de toda sexta-feira aqui no Petit Jornal. Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest 99, fechando a semana, nessa sexta-feira, 16 de janeiro. Prazer estar aqui mais uma vez. Deixo aqui mais uma vez o agradecimento a todo mundo que acompanha o Petit Jornal. Seja muito bem-vindo. A gente gravou ontem, aliás, o Bate-Papo 1000, o que pra gente é sempre um marco. E a gente está quase chegando no Petit Invest 100, que a gente grava uma vez por semana. Hoje, o Petit Invest de número 99. A gente só chega nessas marcas importantes, valiosas pra gente, por conta dos nossos ouvintes. E, Daniel, eu queria, antes de a gente começar o episódio, dar uma dica para os nossos ouvintes, que é a possibilidade que você tem de, olha que maravilha, utilizar a Insider, roupas da Insider, produtos da Insider ao longo do seu dia inteiro. Vamos dizer, Daniel, que você acorde e aí você vai para a rua fazer um treino, vai fazer uma caminhada, um alongamento, tomar um café da manhã de forma confortável. A Insider, ela tá lá para te atender. Se de tarde você vai para o trabalho, vai fazer reunião, vai trabalhar, vai fazer, enfim, vai aparecer com clientes, por exemplo, tá lá a Insider. De noite também, se você vai sair, um jantar casual, um happy hour, a Insider tá lá também. Tudo isso para dizer, Daniel, que a Insider ela pode te acompanhar ao longo do seu dia inteiro e o Petit Jornal garante que você tenha desconto na hora de comprar produtos da Insider. O link está na descrição desse episódio, Daniel, garante 10% de desconto em toda a loja da Insider. E se for sua primeira compra, o desconto é ainda maior. Não perde essa oportunidade. Garantia de produtos de qualidade, tecidos tecnológicos que te acompanham ao longo do seu dia inteiro. E que loja, hein, Tanguy? A Insider Store tem produtos de altíssima qualidade, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Aqui em casa, rapaz, o pessoal quer produtos da Insider o tempo todo. Você sabe bem como é isso. A pressão, vamos lá comprar mais produtos da Insider, porque realmente eles são garantia de sucesso. O link no descritivo, clica. Vai lá conhecer que eu tenho certeza que você vai gostar. Daniel Souza, é difícil, assim, no nosso cotidiano, dizer qual é o assunto mais importante do momento. Nesse momento, por exemplo, a gente tem Venezuela com um presidente que foi sequestrado, abduzido, enfim, levado pelos Estados Unidos faz 2 semanas. Vai completar 2 semanas amanhã, o que já seria o grande tema do momento. A gente tem os Estados Unidos ameaçando fazer uma intervenção no Irã, que está em ebulição, e a gente tem os Estados Unidos também dizendo que vão fazer e acontecer com relação à Groenlândia. Mas não seria exagero dizer que a Groenlândia é um dos grandes assuntos do momento. Me parece, Daniel, que claro que os Estados Unidos quererem a Groenlândia tem uma motivação, acima de tudo, geopolítica, a questão do Ártico, as rotas e tudo, mas entender a Groenlândia no seu cenário global, como é que ela se coloca globalmente, me parece importante. Eu queria te ouvir um pouco, Daniel. Como é que você vê a economia da Groenlândia ou a importância econômica da Groenlândia? Tanguy, é importante sempre registrar que o Donald Trump é um mercantilista, ou seja, tudo que ele entra, ele quer ganhar dinheiro. Ele enxerga sempre uma motivação econômica. É claro que a geopolítica é importante, mas na guerra entre Rússia e Ucrânia, ele quer a paz porque quer recolocar a Rússia numa série de negócios que ele considera importantes. Ele olha para a guerra em Gaza, ele quer fazer resort. Então, o tempo todo, ele está tentando, de alguma forma, monetizar as diferentes agendas internacionais para além de questões geopolíticas. E me parece que na Groenlândia não é diferente. A gente está falando da maior ilha do mundo, pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. 80% da Groenlândia é coberta por gelo. É uma população pequena, na casa de 55 mil habitantes, e um PIB na casa de 3 bilhões de dólares, o que torna o PIB per capita da Groenlândia relativamente alto, porque é um PIB razoável para uma população
tão pequena. Agora, é uma economia muito dependente do subsídio anual recebido do Reino da Dinamarca, que está na casa ali de aproximadamente 600 milhões de dólares. Ou seja, 20% do PIB da Groenlândia é um subsídio recebido da Dinamarca, que acaba garantindo ali o funcionamento de serviços públicos diversos e também alguns investimentos considerados importantes. É uma economia muito dependente do setor da pesca, a espinha dorsal é o principal produto exportado pela Groenlândia. Você também tem um setor público razoavelmente relevante, com a prestação de serviços, e um turismo incipiente. Não tem quase indústria na Groenlândia, é nesse sentido uma economia bastante simples. Nossa, mas o Donald Trump quer uma vila de pescadores? Não, não é exatamente assim. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do petróleo, as estimativas variam um pouco, mas a Groenlândia tem entre 17 e 30 bilhões de barris de petróleo em reservas, o que é alguma coisa. É mais, por exemplo, do que as reservas do Brasil. Quer dizer, a Groenlândia tem mais reservas conhecidas de petróleo do que o próprio Brasil, o que já é uma coisa que chama bastante atenção. É claro que a gente está falando de uma Groenlândia que tem uma série de restrições ambientais por conta da Dinamarca. Então, você, no atual momento, não tem extração de petróleo, não tem extração de urânio, porque o Reino da Dinamarca não permite, mas você está falando de um país, ou melhor, de uma região autônoma que tem recursos como esse, além de muitos outros que a gente vai esmiuçar na sequência. A gente tem, Daniel, quando a gente fala sobre o momento atual, um dos grandes assuntos é, obviamente, a questão das terras raras, né? E esse me parece um ponto importante também, né? Como é que é a situação das terras raras na Groenlândia? Porque esse me parece um assunto muito sensível. A gente sabe que a China é uma enorme detentora de terras raras, mas a Groenlândia ela tem tipo 2/3 das terras raras que não estão na China, né? Então esse me parece também parece uma motivação gigantesca, né, acerca da Groenlândia ou da posse da Groenlândia. É verdade, Teg. Quando a gente pensa nas terras raras, você tem 1,5 milhão de toneladas de reservas comprovadas. As reservas comprovadas colocam a Groenlândia na 8ª posição mundial de reservas. Entretanto, existem estudos que apresentam algumas estimativas alternativas, porque a Groenlândia não experimentou pesquisas em quantidade suficiente para chegar a conclusões mais definitivas, e essas estimativas alternativas projetam que a Groenlândia pode ter entre 36 e 42 milhões de toneladas de terras raras, e aí sim a Groenlândia entraria como a 2ª maior reserva de terras raras do mundo depois da China, ultrapassando inclusive o Brasil. No atual momento é o Brasil. Quando a gente considera as reservas provadas da Groenlândia são 1,5, já coloca ela na 8ª posição, que não é pouca coisa, você está na 8ª posição, mas existe aí essa perspectiva de que a quantidade de terras raras disponível na Groenlândia seja muito, muito maior, o que tornaria essa região absolutamente cobiçada dentro dessa coisa tecnológica que a gente tem desenvolvido aqui no Petit Jornal. A gente vai ter um curso, Daniel, lá no Petit Cursos, que vai começar na próxima terça-feira, para falar exatamente sobre inteligência artificial, para falar sobre, né, a estrutura da inteligência artificial, estrutura geopolítica e tudo. E uma das coisas que naturalmente a gente vai falar por lá é exatamente que a matéria-prima é um gargalo, né? A gente vai comentar, né, o fato de que a inteligência artificial ela depende dos semicondutores, né, dos chips que não são produzidos autonomamente por ninguém, mas naturalmente todas as grandes potências querem ter uma parte maior da produção. Os Estados Unidos têm esse como um desespero muito grande, né? Você tem dificuldade de ter um pedaço maior da produção de semicondutores. Você tem grandes empresas como a NVIDIA, mas você precisa de outras empresas para produzir em preços que não estão nos Estados Unidos. E você precisa de terras raras que estão basicamente na China. Você imagina o desespero dos Estados Unidos. Para desenvolver inteligência artificial, você precisa de minerais que estão concentrados na China. E aí, a gente tem uma contradição da posição americana, que é, os Estados Unidos olham para a Groenlândia com a ideia de que eles precisam da Groenlândia, mas eles só podem querer a Groenlândia pelo fato de que tem aquecimento global. Sem aquecimento global, Daniel, tudo na Groenlândia fica mais difícil. A circulação fica mais difícil e o acesso a recursos minerais, quaisquer que sejam eles, é mais difícil também.
Então a gente tem um governo que nega a existência do aquecimento global, mas que ao mesmo tempo só quer a Groenlândia pelo fato de que o aquecimento global está acontecendo. Ou seja, Daniel, a Groenlândia ela passa de uma posição de quase não, absolutamente secundário na política internacional, né? Durante muito tempo a gente nem falava sobre a Groenlândia, né? Era um assunto meio dado, para uma região central, né? A gente não tem mais como falar sobre a política contemporânea, sobre o Ártico, sobre tecnologia, sem pensar na Groenlândia. Talvez isso explique exatamente a centralidade dessa região no momento atual. Aliás, pegando até alguns exemplos adicionais aqui, Tanguy, a Groenlândia tem grafite de alta pureza, a Groenlândia tem a 8ª maior reserva do mundo provada de urânio, a Groenlândia tem nióbio, tem tântalo, tem zircônio, tem gálio. Então a gente está falando de um país, inclusive, que tem uma grande quantidade de terras raras pesadas, né? E, consequentemente, isso acaba sendo algo que chama demais a atenção dentro de um contexto como esse. De novo, as reservas comprovadas colocam ela em 8º lugar, mas por conta da dificuldade em função de questões climáticas, em função do acesso, a Groenlândia não foi estudada o suficiente. E aí você tem alguns modelos matemáticos que projetam em cima do que você já conhece, o que pode ser encontrado e tal. E aí existem essas estimativas avassaladoras de grande quantidade de terras raras e também a disponibilidade de minerais críticos na Groenlândia. Ou seja, não dá para dizer que você tem ali um desinteresse econômico nessa região. É uma região muito apetitosa. Você tem pouquíssimos projetos sendo desenvolvidos, mas você tem alguma presença chinesa, inclusive em cooperação com os locais e fazendo com que haja uma pequena exploração, mas é muito pouco mesmo. Esse é um aspecto que certamente incomoda o Donald Trump. Quer dizer, você tem ali uma pequena presença chinesa no que diz respeito a esse segmento de terras raras, dentro de um contexto onde os Estados Unidos é que deveriam estar explorando de forma ampliada. E, claro, tem um elemento de choque importante, que é a questão ambiental. O Reino da Dinamarca tem regras ambientais bastante rigorosas, e essas regras ambientais bastante rigorosas levaram, por exemplo, até o presente momento, ao banimento da exploração de petróleo e gás natural na Groenlândia e também ao banimento da exploração das reservas bastante volumosas de urânio que a Groenlândia possui. Tanguy, não é apenas só sobre geopolítica. A geopolítica é importante, é relevante, mas a gente está falando de uma ilha riquíssima em recursos naturais e quase inexplorada. E a gente está falando, Daniel, sobre um governo dos Estados Unidos que construiu com o passar do tempo uma ideia de que pode fazer qualquer coisa. Eu quero ressaltar, né, o Daniel trouxe isso como uma curiosidade ao longo dessa última semana. Os Estados Unidos divulgaram uma imagem como se fosse ali um print da Wikipédia, naturalmente um print falso, colocando Donald Trump como presidente da Venezuela. A gente está falando sobre um país importante da América do Sul. Você imagina a Groenlândia, Daniel, que é uma região com menos de 60 mil habitantes. 60 mil habitantes, Daniel. A quantidade de cidades no Brasil que tem mais de 60 mil habitantes é gigantesca. 60 mil habitantes é muito pequena e é muito próximo dos Estados Unidos e está no hemisfério que os Estados Unidos consideram que é seu, né? Os Estados Unidos já utilizaram esse termo, inclusive, algumas vezes, o nosso hemisfério. Então, me parece, Daniel, que os Estados Unidos vão encher o saco com relação a isso, vão pressionar. Essa é a maneira do Trump, aliás, né, do governo Trump. A gente viu isso no primeiro mandato. Nesse segundo mandato agora está ainda maior, que é elevar ao máximo a pressão e deixar para os outros o desespero. Vê aí como é que você vai fazer. Os europeus, naturalmente, estão numa situação muito difícil, precisam dos Estados Unidos para sua segurança. No momento em que a Rússia avança sobre a Ucrânia, a Europa está vendo que não pode contar com a benevolência russa, tampouco com a ajuda dos Estados Unidos. A Dinamarca, que, enfim, tem a posse, né, ainda que oferece uma grande autonomia, há uma grande autonomia da Groenlândia, mas tem a posse da Groenlândia, não tem muito o que fazer. Ou seja, esse aqui é o cenário perfeito para os Estados Unidos fazerem a bagunça que estão fazendo. Naturalmente, aqui no Petit Jornal, a gente vai continuar acompanhando o que acontece em torno da Groenlândia. Agora, Tanguy, a gente também não pode esquecer como o Donald Trump é padrinho de uma série de reaproximações, né? Nós conseguimos o acordo entre União Europeia e Mercosul. Tanguy, o acordo entre União Europeia e Mercosul virou uma unanimidade no Brasil. No Brasil!
Você sabe tão bem quanto eu, que não era unanimidade nenhuma esse acordo no Brasil. Tinha muita gente contrária a esse acordo. Na Europa, você tem muita gente contrária, mas houve força suficiente para atropelar a oposição ao acordo. Oposição que envolve a França, né? Não é uma oposição que envolve a Grécia, é a Grécia que é contra. Não, a França, né, a segunda maior economia do bloco, era contra e passou mesmo assim. E claro que a gente está falando de um contexto que não aconteceria sem o Donald Trump. E o Donald Trump conseguiu um outro milagre, que foi fazer o primeiro-ministro da Groenlândia verbalizar: nós queremos a Dinamarca. O cara está há anos lutando pela independência da Dinamarca. E agora, não. Ninguém aqui quer independência nenhuma. Nós sempre amamos a Dinamarca e queremos continuar vinculados à Dinamarca, como ele verbalizou essa semana. Pois é. Então, Daniel Souza, certamente o Trump vai dar muito pano para manga, mas esse episódio foi principalmente para mostrar a importância econômica da Groenlândia. Não é porque pesca-se bons peixes pelo lado de lá. Deve até ser, né? Mas enfim, não é esse o ponto, né? Você tem um contexto muito mais amplo que envolve, claro, questões geopolíticas, mas também questões econômicas muito importantes. Daniel Souza, vou deixar aqui de novo o nosso enorme agradecimento a todo mundo que nos acompanha, a todo mundo que curte o Petit Jornal. Se você está aqui, dá uma conferida. Tem gente, Daniel, que acompanha a gente toda semana e às vezes não está inscrito no canal do Petit Jornal no YouTube, não está inscrito no canal de corte do YouTube, não segue o Petit Jornal, por exemplo, na sua mídia lá de podcast, no Spotify, Apple Podcast ou qualquer outra. Dá uma olhada, segue lá a gente, porque isso faz muita diferença, dá as 5 estrelinhas, porque isso pra gente, de fato, ajuda muito o Petit Jornal a chegar a mais pessoas. Segunda-feira estamos de volta com mais um bate-papo, às 9 da manhã. A gente está aqui gravando, a não ser que alguma coisa aconteça no final de semana. Nos vemos, um abraço e até a próxima. Tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.